Olá, boa noite. Estamos aqui hoje falar sobre uma live. Vamos falar sobre dúvidas de colegas e sobre atendimento pediátrico. E o pessoal já começou a entrar. Vamos aguardar um pouquinho. O pessoal vai entrando e vamos conversar um pouquinho sobre pediatria, um assunto que eu adoro bastante. Eu diria que a minha alma, ela é uma criança e eu não poderia deixar de cuidar, sim, dos meus pacientes, né? E justamente por gostar tanto que o meu desejo, sim, é de poder auxiliar, né, os meus colegas clínicos, encorajá-los a atender crianças também nos seus consultórios. O pessoal vai chegando, vamos aguardar mais um pouquinho e assim nós vamos. Eu deixei uma caixinha, né, de perguntas no Story e muitas perguntas vieram e a gente acabou agrupamos em assuntos, tópicos, eram muitas, então eu vou falar. Não vou conseguir responder todas, mas prometo que vou fazer numa próxima, né? Continuar assim respondendo essas perguntas. Então, o pessoal tá vindo, vamos lá. Mais um pouquinho, enquanto isso eu vou organizando aqui, não esquecer nada. Olha, Débora, quanto tempo, querida. Muito bom te ver aqui. Muito bom. Vamos ver aqui. Joia. O pessoal tá chegando. Muito bom. Essa live, ela vai ficar gravada no Instagram e também no canal do YouTube. Então, Débora amada. Então, se você perdeu alguma coisa, se não conseguiu chegar no horário, se vai ter que sair um pouquinho antes, enfim, você vai conseguir ver com certeza. Então, assim, vamos começando, né? E depois, quem não conseguiu pegar, vai pegando, vai ver a gravação depois, tá? Então, assim, uma das questões que foi bastante perguntada como dúvidas, né, pelos clínicos, pelos colegas, eram situações de que quando a criança vem com dor, quebrou o dente ou por cárie, e como é que se faz a abordagem, né? A abordagem. Oi, Karine! Desde a época do mestrado, amada! Muito legal. Tô adorando isso. Ver as pessoas amadas e colegas aqui comigo. Então, quando a criança vem com dor, né? Quebrou o dente por cárie, e como é que vai se fazer essa abordagem, tá? Primeiro a gente tem que pensar em nós temos duas crianças. A criança fóbica, que geralmente é essa que nos deixa bastante angustiado de como vamos fazer o atendimento e como vai ser realizado, né? E a criança que não é fóbica, né? A gente tem que só conceituar assim de forma bem rápida o que é uma criança fóbica. Criança fóbica é uma criança que pode ter medo de algo que já viveu, real, uma experiência real, ou uma criança que tem medo do desconhecido, né? Ela não sabe o que vai acontecer, ou às vezes por experiências vividas pelos pais, que acabam passando para ela também. Ou a gente tem situações médicas que não tem nada a ver com atendimentos odontopediátricos ou consultas com isso em consultório dentário. Às vezes é um exame pediátrico, né, de necessidade, que acaba deixando essa criança um pouco angustiada com essa manipulação. A criança fóbica, ela vai chegar com dor e a gente precisa fazer o atendimento? Não, necessariamente não, tá? Se tem caso de dor, a gente tem que avaliar bem qual é o motivo da dor. Se a dor é odontogênica, dor dentária, a gente vai ter que fazer o procedimento. Se a gente tem uma lesão de cárie proximal,
onde nós temos alimento, né, que acaba entrando na cavidade, faz uma impacção alimentar, às vezes a remoção desse alimento, colocando um curativo, um provisório, para que a gente consiga fazer um condicionamento, talvez seja uma boa solução. Como que a gente vai convencer aquela criança que é Mônica, Andressa, chegando legal? Como que nós vamos fazer para condicionar e aceitar, convencer a criança a fazer o atendimento, né? Conectar com ela. O que eu quero dizer com isso? A gente tem algumas dicas e pistas que as crianças nos dão quando elas chegam. Por exemplo, roupa. Tá vestindo uma roupa da Frozen, já sabe que gosta de Frozen. Do Homem-Aranha, já sabe que gosta de Homem-Aranha. Então, são dicas que faz com que a gente se aproxime dela, se conecte com ela e tenha um assunto comum entre nós. Sempre que a gente tiver uma comunicação com a criança, uma conexão, a gente vai estar aproximando ela da gente e não afastando. Primeiro ponto, bem prático. A criança chegou com dor. Eu entendo que você tá com dor, que você tá sentindo um desconforto. Eu tô aqui para lhe ajudar, mas eu tô vendo que você adora Frozen. É verdade? Não, mas assim. E aí a gente começa a utilizar, não fugindo que nós vamos fazer o atendimento, a distração. A gente começa a gente tenta convencê-la de que realmente a gente está visualizando ela, que a gente está vendo que ela existe, que ela gosta de Frozen e que nós vamos ajudar sim. Ela não quer. A criança não quer de jeito nenhum. Inclusive, isso acontece bastante no consultório. Não penso que as crianças chegam lá e dizem assim: oi, tia Simone, que legal, hoje nós vamos fazer anestesia, nós vamos... Não, né, gente? Então, realmente, a gente tem que ter esse manejo. Criança não quer, nós vamos ter que colocar ela na cadeira, sim. Temos que fazer o procedimento, porque ela tem um quadro de dor. Sempre eu gosto de estabelecer, então, com a criança algumas combinações, com os pais também algumas combinações, e do que vai acontecer. Combinado isso, definido, explicado bem para os pais como que a gente faz, a gente vai para a cadeira e às vezes vai ter choro, não vai querer. Nós vamos convidar os pais. Eu gosto muito de uma posição onde a criança deita e os pais deitam por cima da criança. Justamente porque fica, né, olho no olho com os pais. Eu gosto que pegue as mãozinhas, é uma forma de conter, mas pode também ficar beijando essas mãos. E o tempo todo a gente vai fazendo o quê? Falando, mostrando, fazendo a criança sentir e depois fazendo o que precisa. A gente tem que ter certeza que o medo que ela tem não é do desconhecido, porque ela está conhecendo quando a gente está demonstrando para ela tudo que vai acontecer dali para frente. Mesmo tendo choro, a gente faz reforço positivo, muito bem, você tá indo bem, eu lhe entendo que você tá cansada, a tia Simone tá logo terminando. Nunca, jamais xingamento, jamais perder a paciência, tá? A criança, ela é muito mais emoção do que razão. Então, nós temos que entender que tudo que tá ali é por sentimento, né? Eu gosto muito, na disciplina positiva, a gente usa muito, a questão do... que a gente fala, né, que seria eu estou lhe vendo e eu estou percebendo como você está se sentindo. Isso dá muita coragem e segurança. E geralmente quando a gente termina esses atendimentos, elas estão exaustas, às vezes elas estão bravas, às vezes elas não querem papo com a gente, mas elas acabam aceitando vir de novo, elas entendem, vai ser um pouquinho chatinho, mas a tia Simone é muito querida, é muito carinhosa, amorosa, quando ela diz que tem que fazer, ela faz. Então eles têm que entender que a gente faz tudo muito na simpatia e no acolhimento. Continuando, que é uma outra questão que falava assim de emergência e urgência, né? Tinha várias perguntas como proceder, tá? A emergência e a urgência, a gente também vai fazer todo esse acolhimento que eu falei naquela consulta de dor, mas a gente vai avaliar o que realmente a gente precisa fazer naquele momento. Por exemplo, traumatismo dentário.
que eu preciso fazer? Eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser ágil, a criança está assustada, os familiares estão assustados, tá? Então, nessa consulta é uma consulta que a gente não tem muito condicionamento, a gente não tem muita conversa, a gente vai ter amorosidade sim, nós vamos respeitar a criança, nós vamos fazer a técnica falar, mostrar, sentir e fazer, mas a gente tem que ser ágil. Vamos lá, nós precisamos arrumar esse dentinho, esse dente está te incomodando. Sabrina, como foi? Tá bom te ver aqui, a Débora também chegou, agora tá vendo. E então, o que a gente vai ter que fazer realmente? Precisamos fazer. Eu entendo que você tá assustada, eu entendo que você tá com medo, a tia Simone não vai te machucar, não vai fazer nada que você não goste, mas a gente precisa cuidar dos seus dentes agora, entendeu? Vou ter a mãe, vou ter o pai e eles vão nos ajudar e realmente a gente precisa. É uma consulta super difícil, às vezes a gente tem que recondicionar. O que é recondicionar? Criança chega numa segunda consulta, ela não quer nem entrar no consultório e nós vamos mostrando para ela que ela teve um atendimento, saudades também, amada, um atendimento difícil, mas que não vai ser sempre daquela forma. Inclusive, a gente tem muito mais consultas que não é urgência e nem emergência e nem de dor do que as dolorosas. Continuando dentro dessa linha, muita pergunta a gente teve sobre se os pais devem ou não devem entrar na sala de atendimento. Eu adoro os pais no atendimento, tá? Eu digo que eles são... eles me auxiliam bastante. Quando a gente recebe no nosso consultório as crianças e os pais, a gente tem que entender que os pais são nossos aliados. Eles têm realmente a relação não é comigo, a relação é dele com a criança, dos pais com a criança. Então eu considero eles super aliados meus. O que a gente tem que perceber é se o pai ele tem vontade de estar na consulta ou ele se sente obrigado a estar na consulta. Porque eu tenho vários pais que têm medo de dentista e que eles ficam meio que no sufoco. Tá, tudo bem, mas não... Até aconteceu foi essa semana, acho que a semana passada, que eu não sabia, eu encontrei uma mãe e a mãe tá super receosa que a filha já, uma adolescente, né, tem que fazer extrações de siso e ela tá relutando, né, pela extração de siso. E aí eu comentei com ela se era alguma coisa mesmo, né, da menina. Ela disse, não, é dos pais. Os pais têm muito medo. E eu disse, mas eu nunca percebi no consultório. E isso que a menina tá uns 15 anos, mais ou menos, lá, indo comigo no consultório. E ela disse, porque eu procuro ficar longe, né? E eu procuro não ficar olhando. Mas realmente, pra mim, é bem difícil. Então, tem alguns pais que eles não atrapalham. O medo deles fica guardado pra eles. Eles procuram não colocar para os filhos. Tem aqueles pais que ficam um pouco angustiados, ansiosos. E aí, cabe a nós tirarmos todas as dúvidas e passar uma segurança que nós sabemos o que nós estamos fazendo, que eles podem confiar no nosso trabalho. E eles participam da consulta e eles vão se sentindo seguros e vão passando essa segurança para os filhos também. Então, no meu consultório, os pais entram para anamnese, para o exame clínico, para procedimentos, tá? Às vezes eu percebo que a criança fica se sentindo mais à vontade sem os pais. Às vezes elas acabam reclamando mais com a presença dos pais e eu converso com a mãe naturalmente. Não quer tomar um cafezinho lá em cima, daqui a pouco você volta. E aí a mãe já dá uma sacada, ela dá uma subida lá na nossa clínica para pegar um café e aí ela volta e já eu quero dizer que ela está convidada sempre a participar, mas às vezes ela vai entendendo que às vezes também quando ela sai a filha dela fica melhor, mas eu não gosto muito dessa imperativa de que não pode fazer. Inclusive tem uma técnica que se usa
que é utilizar a presença dos pais no atendimento, tá? É uma técnica muito aplicada, vários colegas odontopediatras utilizam essa técnica. Eu particularmente não gosto, né? Talvez eu me lembro de nesse ano ter feito uma vez isso. Me lembro de uma vez ter feito isso. Era uma menina que estava bem difícil o atendimento. Ela chutava muito, a mãe ela não estava deitada, é uma criança já um pouco maior, então eu gosto de uma posição onde a mãe fica sentada de lado na cadeira e ela chutava, ela tinha uma dificuldade, uma contradição de não querer fazer o atendimento. E aí eu falei, olha, eu vou pedir pra tua mãe sair porque você tá machucando ela, batendo as pernas nela. E quando a mãe saiu, ela se desesperou. E realmente a mãe saiu. E eu falei, não, eu vou chamar tua mãe de volta, mas eu não quero que tu faça isso que você tá fazendo, porque você machuca ela. Então, a gente pode utilizar, mas assim, ó, eu acho que não funciona pra mim, né? Principalmente porque no meu consultório eu utilizo muito a linguagem da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Então, pra mim, assim, não fecha muito com o que eu falo, é o que eu faço, né? Então, sim, eu coloco os pais, sim, para dentro do atendimento, porque eu acho que eles nos ajudam bastante mesmo, né? Aí vem uma pergunta bem assim, bem interessante. Tens uma técnica para anestesiar a criança com menos impacto para ela, né? Eu diria que eu acho que a maioria dos clínicos que pensaram talvez um dia em fazer odontopediatria ou atender crianças, o receio deles é com relação à anestesia. E eu falo com toda a bagagem que eu já tenho, né, de consultório, que a criança, ela não quer sentir dor. Ela não pode, não é nem que ela não quer, ela não pode sentir dor. A dor afasta ela do consultório. A dor previsível é aquela que nós vamos comentar, que vai acontecer, que a gente não utiliza a palavra dor, a gente gosta de utilizar que são as palavras vocabulário apropriado, então a gente fala que pode ter um desconforto, uma coisinha chata, ela vai já esperar por isso. Se não tiver, ótimo. Se tiver, ela foi avisada, talvez até ela chore e não entenda como era, mas ela foi avisada. Então, a dor, ela fica menor e ela não nos desconecta, ela não fica... a gente não separa, a gente não afasta no nosso relacionamento que a gente está criando o vínculo, né? Ali durante o atendimento e durante toda a prática. Então, assim... o que eu falo da técnica, tá? Eu vou falar alguma coisinha, mas assim, o mais importante é entender que vai ter dor o procedimento, porque quem regula o fazer ou não fazer a anestesia não é o comportamento e a cooperação da criança. A gente vai fazer anestesia se tiver dor. Se tiver uma reação dolorosa durante o procedimento. Então, assim, o primeiro ponto é esse que a gente tem que pensar. A técnica, a gente tem hoje, e a gente sabe sim, tem que fazer uma anestesia tópica. Anestesia tópica, eu digo, é 5 minutos de anestesia tópica, não é passa um pouquinho da pomadinha e já introduz a carpule, tá? Então, é 5 minutos de anestesia tópica. Percebam que a mucosa fica com aspecto de casca de laranja, a gente usa esse termo, ela fica meio rugosa. Quando tá nessa posição, nessa situação, a mucosa, a gente vai fazer a punção, o botão anestésico. A gente coloca a pontinha da agulha, introduz um pouquinho do líquido e depois remove, tá? Espera um pouquinho, vai fazer uma pré-anestesia e aí depois a gente introduz a agulha por completo ou, enfim, dependendo a técnica. Fazendo dessa forma, a criança pode sentir dor, ela pode sentir um desconforto.
tá? Uma sensibilidade, uma sensação. E aí a gente naturalmente já falou para ela. Eu digo sempre, olha, se sentir alguma coisa, você tem um bicho, o bicho não quer dormir. Mas nós precisamos fazer o bicho dormir. Eu conto sempre essa história no consultório. Porque se ele não dormir, eu não vou conseguir pegar ele. Ele vai fugir de mim. Então, pra gente fazer o bicho dormir, tia Simone vai usar o quê? Um líquido. E esse líquido, o bicho não gosta. E por isso, às vezes, ele faz o quê? Ele morde. E se ele morder, tu me avisa que eu vou fazer uma careta horrorosa pra ele. Ele vai assustar e vai parar. Quando a gente faz isso, ela já sabe que talvez o bicho morda. Se ela sentir uma sensação dolorosa, é o bicho. Aí a gente já faz toda uma parte lúdica em cena e termina, tá? Realmente assim, ó, eles ficam, o bicho me mordeu e foi chato. Sim, o bicho te mordeu e foi chato. Quando é que a gente não esquece da consulta quando nós frequentamos o consultório odontológico? Do dia que a gente sentiu dor pela falta de anestesia e não dá anestesia. A anestesia dá conforto tanto para o dentista, tanto quanto para o paciente. Eu tenho utilizado lá no consultório, tenho gostado bastante, que é a anestesia por pressurização. Então, ela tem um efeito bem legal. Ela tem, para criança ela é excelente, porque a gente tem um uso pequeno, né, de anestésico, então não temos risco de intoxicação. Ela é confortável, ela dá um susto, mas aí a gente trabalha ludicamente com relação a isso. E eu tô gostando bastante, não tenho uma experiência longa, né? Mas realmente ela tá fazendo um efeito bem legal. Ela vem a substituir a anestesia tópica, né? E quando a gente precisa fazer, por exemplo, a extração de um dente descido, já com alguma mobilidade, ela funciona super bem isoladamente, senão às vezes a gente tem que fazer a infiltrativa, mas a criança já vai estar com certeza com uma pré-anestesia e eles não sentem nem desconforto nem nada com o uso da anestesia por pressurização, tá? Então, vamos lá, outra perguntinha aqui. Então, na primeira consulta, tá? Na primeira consulta, aqui é dizer, então, na primeira consulta, como posso ganhar mais confiança da criança, tá? Fiquei pensando nessa pergunta e eu acho que eu me lembrei de um exemplo lá do consultório de um paciente meu. Foi na época da pandemia. Ele não tava, a pandemia, ele tava com uns 9 para 10 anos. Ele sentiu muito a pandemia, depressão, não queria sair de casa. Já estava em acompanhamento, a mãe logo se ligou. Já estava em acompanhamento psicológico, então chegou lá no meu consultório e ele não abriu a boca, ele não falou, ele estava como se fosse uma almofada, né? Tava lá, mas ele não estava participando de nada e não estava com medo, não é uma criança fóbica, ela foi para uma consulta rotineira. E então eu nem precisaria fazer nada, eu poderia dizer, bom, então tá tudo certo. E eu disse assim, não, mas eu tenho que me conectar com essa criança. Ela vai sentar na minha cadeira, ela não vai falar comigo. E eu acho que isso pra mim não consigo. E aí eu fui, ele tava sentado numa cadeirinha, não na cadeira odontológica, e eu fui até como se eu fosse fechar a cortina do meu consultório. E quando eu fui fechar a cortina do consultório, ele tava com o celular, nem bola, porque eu e a mãe dele estávamos conversando, e eu olhei o que ele estava fazendo no celular, porque eu tinha a ideia que ele estava jogando alguma coisa. E ele estava jogando Pokémon. E eu disse, dica, Pokémon. Aí eu falei assim, mas tu sabe de Pokémon? Você clínico, né, que não faz pediatria, tem filhos, ou se não tem sobrinhos, ou afilhados, ou filhos de amigos. Então a gente sabe alguma coisinha em termos de criança, né? E sempre tem que pensar que o teu paciente é como se fosse um filho de um amigo, que tu quer chegar, que tu quer conversar, que tu quer se achegar a ele mesmo, né?
E eu olhei Pokémon e aí nisso eu voltei lá e disse, Pedro, me diz uma coisa, o que tu gosta de fazer? Tu gosta de Pokémon? E ele tava assim, né? Ele fez assim, me deu uma olhadinha. Eu disse, tu gosta de Pokémon? Ele levantou um pouco mais. Eu disse, eu adoro Pokémon. Percebi que tu tá jogando, né, um joguinho de Pokémon. Tu sabe que eu tenho umas cartinhas Pokémon. Lá na minha casa, a gente adora Pokémon. E aí eu comecei a falar de Pokémon. E ele foi se levantando, ele foi chegando até a mim. E a gente foi buscando que nós tínhamos algo em comum. E quando a gente busca algo em comum com a criança, nós temos já uma referência de empatia entre nós. E aí eu levei ele para a cadeira, conversando, falando de Pokémon, falei qual Pokémon que eu gostava. E aí eu comecei a perguntar para ele, quem não sabe o Pokémon, eles têm uma graduação, né? E eu falei para ele, quando eu fui pegar a escova Robson, me diz uma coisa, tu queres uma profilaxia básica, né? Ou você quer uma estágio 1, você quer estágio 2, você quer uma VMAX? E aí a gente foi utilizando a linguagem do Pokémon durante o atendimento. E foi super legal, a mãe ficou super feliz porque realmente a gente conseguiu. O Pedro não era o Pedro é a criança, né? Não era uma primeira consulta, mas era uma consulta de rotina. A consulta de rotina, ela é muito parecida com a primeira consulta. A diferença é que a criança, ela não nos conhece, tá? Então, é importante que ela passe a nos conhecer, a ver como nós somos, a confiar na gente. Então, às vezes, a primeira consulta é uma conversa, às vezes nem tem exame clínico. A gente pode postergar esse exame? Sim. A gente só não pode postergar casos de dor onde a gente não tem como deixar, porque não tem como medicar, então a gente realmente precisa fazer o tratamento. Mas todos os outros, sim, a gente pode postergar, né? Hoje mesmo tinha um paciente com uma lesão de cárie pequena, oclusal, não queria o atendimento naquele momento, e aí a gente combinou, né? Combinamos o quê? Eu entendo que você não estava esperando, que hoje você teria uma cárie, por isso a gente precisaria restaurar, e que você não veio pronto para isso. Então, a tia Simone, ela vai colocar o quê? Ela vai colocar só um curativo, tá? Pra que ela vai colocar um curativo? Para que assim o dente fique tapadinho, cheirosinho e não entre mais comida. E você vai vir num outro dia pra gente fazer a restauração. Os combinados funcionam muito bem. A criança não gosta de ser pega de surpresa, acho que ninguém gosta, né? Então, são situações que pode postergar. A primeira consulta eu não preciso sair fazendo tudo que eu quero. Anamnese, exame, vamos fazer profilaxia, aplicação de fluidos necessários, selantes. Não, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Então, o postergar também gera o quê? Uma confiança, um respeito, uma conexão com a criança e realmente eles saem super bem mesmo. Teve uma primeira consulta esse ano de uma paciente, a paciente ela tem autismo e a mãe já na marcação já salientou que tinha autismo e que era já para eu me preparar que talvez teria uma contradição e não queria fazer o atendimento. Quando ela me falou isso, né, eu imediatamente pensei, não tem diferença nenhuma para mim, entendeu? Importante que me avisou, mas a paciente, ela é como os outros. Todos eles a gente vai pensar no que a gente pode fazer dentro das condições daquele dia, né? Então, olha a Lu chegando. A Lu sabe, a Lu ela é mãe de um pacientezinho meu, né, Lu? E realmente é uma caixinha de surpresa toda vez que ele vai lá. A gente nunca sabe como vai acontecer, o que nós vamos conseguir fazer.
E é cada dia um dia e ele sempre, com certeza, nos surpreende. Então, eu acho que o tempo, né, para a criança entender, te conhecer, é fundamental. Essa primeira consulta, se nós fizermos com respeito e respeitando o tempo da criança, é para o resto da vida. Eu digo que a primeira consulta não tem que ter pressa, porque a gente está selando um destino odontológico para esse indivíduo, que vai ser um dia o adulto, né? Então, acho bem importante, sim, a gente esperar. Uma outra perguntinha que a gente teve aqui, que dizia assim: eu sempre falo como eu vou fazer, mas nem sempre eu tenho sucesso. E aí eu vou dizer que o paciente, a criança, nós somos educadores, né? Nós, odontopediatras, por que eu considero nós sermos educadores? Porque nós estamos sempre ensinando, né? Sempre ensinando a criança, sempre falando, mostrando o que vai acontecer. E a gente diz que cada momento que a gente explica alguma coisa do que vai ser, a gente está fazendo um processo de treinamento. A gente quer um paciente treinado. O que é um paciente treinado? Que ele já sabe tudo que vai acontecer. Agora você vai usar o arzinho. Agora você vai usar o sugador. Hoje a gente vai usar aquilo lá, entendeu? Chega num determinado ponto que a gente nem testa mais, a gente só fala, a gente nem mostra, mas sente, a gente fala e faz, porque a gente criou uma reciprocidade a ponto de nós termos uma criança treinada. E naturalmente ela vai aceitando depois todos os procedimentos, mesmo que sejam procedimentos mais invasivos, que necessitem de maior encorajamento da parte deles, a gente acaba assim tendo um sucesso bem legal. Então, galerinha, acho que é isso por hoje, né? Falamos bastante de manejo de comportamento, tinha algumas outras perguntinhas mais técnicas de odontopediatria, e eu sei que o clínico tem essa dúvida, principalmente como na prática, como fazer tecnicamente alguns procedimentos. Então, eu vou deixar para uma próxima live, com certeza. Nós vamos falar mais da técnica em odontopediatria. Essa acabei colocando mais algumas perguntinhas, alguns tópicos de manejo de comportamento que eu acho super... adoro falar sobre isso. E é um desafio para quem faz, né, odontopediatria, e principalmente para quem faz atendimento clínico e que tá começando a se interessar em atender crianças no seu consultório. Tá bom, gente? Muito obrigada por todos. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre odontopediatria. E numa próxima live voltamos, né? Tá bom? Beijo. Até breve, gente. Tchau, tchau.